Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro, sou psicólogo, especialista em clínica psicanalítica. Estou iniciando esse canal para apresentar algumas ideias sobre a psicologia, sobre a psicanálise, sobre o sujeito. Eu já tenho um blog onde eu publico relativamente com alguma frequência aí, alguns textos, os temas mais variados, desde ano retrasado. Então decidi evoluir um pouco mais nessa questão de divulgação de algumas informações e vim trazer agora em vídeo uma dessas ideias. Tá? Então, como primeiro vídeo, eu gostaria de falar sobre fim de relacionamentos. Né? Então, porque esse é um tema que sempre está presente na nossa vida, porque somos seres sociáveis. Né? Como seres sociáveis, a gente interage e na interação a gente se envolve, namora, casa, tem filhos, enfim, se separa. Né? Não necessariamente nessa ordem. Eventualmente acaba ocorrendo a separação. Isso a gente não lida só com a nossa própria separação, mas a separação de pessoas próximas da gente. Né? Então, e é um tema difícil de se lidar. Né? É um tema que traz muita angústia para a gente. E é interessante falar sobre isso porque a gente, ao longo da vida, constrói um ideal, muitas vezes sem perceber. Um ideal de pessoa, um ideal de alguém para se amar. E aí, eventualmente, a gente se encontra uma pessoa que sente de alguma forma uma conexão. Né? E essa conexão é a construção de um ideal. Né? É alguma coisa que faz um laço de uma forma que às vezes a gente não compreende, mas simplesmente se gosta. E quando há o corte desse vínculo, quando a pessoa ela deixa de te amar e termina um relacionamento, é muito duro isso, né? Seja você homem ou mulher, não importa. Isso é muito difícil porque esses ideais eles se vão, né? Não somente o ideal de alguém que você buscou alcançar e finalmente alcançou e aí houve uma quebra, mas o ideal daquilo que foi construído também na relação. Então, durante a relação se constrói também novas fantasias, né? A fantasia de que você eventualmente vai construir alguma coisa junto com a pessoa, construir às vezes uma casa, um projeto de viagem, muitas coisas que também se vão quando a pessoa vai. Não necessariamente se deixa de existir aquele projeto, mas pelo menos deixa de existir com aquela pessoa. E quando você não tem mais essa relação, o processo que você vai passar é um processo de luto, o luto da relação, porque a relação não existe mais. Essa é uma analogia que a gente faz dentro da psicologia, ou pelo menos dentro da psicanálise faz nesse sentido, de que o fim de uma relação é um luto, é o luto do objeto perdido. Então, um objeto não no sentido de um objeto qualquer, mas a psicanálise vê a concepção de objeto como algo que é externo ao sujeito, né? É variável e substituível. Então, nesse sentido que eu falo objeto perdido. Então, é um objeto de amor, no caso, que é variável. No caso, a gente pode pegar e amar várias pessoas, né? Não é uma única pessoa. E é substituível, porque por mais que você ame alguém e perca essa pessoa, é possível que você venha a amar outra pessoa, bem provável, e assim espero. Então, nesse sentido, quando você termina uma relação, você precisa passar por um processo de elaboração de luto. Né? A pessoa não faleceu, né? A pessoa ainda está viva, mas devido ao contexto, ela não está mais presente. É muito natural que não haja um contato, mas depois de um término, não é uma regra. É possível que a pessoa, dentro da maturidade da dupla, ou enfim, do par ali, decida que é possível de existir uma amizade. Isso é possível.
mas geralmente, pelo que se percebe, é que as pessoas necessariamente se afastam, né? E por se tratar desse tipo de processo, né, é delicado, é um processo longo, demorado, doloroso. Dificilmente você vai conseguir superar o fim de uma relação só porque você encontrou outra pessoa logo em seguida, né? Porque é necessário você digerir isso, fazer com que isso seja trabalhado, porque você pode manter seus projetos, mas alguma parte de você, pelo menos a parte de pessoa amada por aquela pessoa que não é mais seu namorado, sua namorada, essa parte que era você para ela não existe mais. Então, nesse sentido, é como se você tivesse também que elaborar um próprio luto de si mesmo, né? Aquele objeto, aquela pessoa idealizada que seu namorado, sua namorada tinham de você, e aí você se via como alguém muito especial por aquela pessoa, isso deixa de existir, né? E isso muitas vezes é frustrante, é por isso que gera um desconforto, né? Mas no fim é algo que a gente precisa passar, esse processo de aceitação de que não há mais aquela relação, né? Mas não quer dizer que outras relações não são possíveis de serem apresentadas novamente. Na verdade, pode se tratar de um fim, no sentido de com aquela pessoa terminou, mas se trata também de um começo de estar inserido novamente na busca por um novo objeto a ser amado, né? Uma nova pessoa a ser amada, né? Bom, de modo geral, então, seria essa a compreensão que eu queria passar. É interessante ainda colocar que dentro da literatura da psicanálise, Freud considera que o tempo de luto, o tempo a ser passado aí até a pessoa lidar com essas questões pessoais, a elaboração do término, seria de mais ou menos uns 2 anos, né? Mas é claro que isso não é um tempo estático. Às vezes você consegue, um processo muito mais curto, né, de tempo, superar uma relação que terminou. Às vezes demora muito mais, né? Então não existe um padrão, né? Existe uma lógica de bom, passou-se X tempo, então dentro desse período, né, de tempo superei, beleza, porque enfim, só o tempo ajuda, ok, o tempo ajuda muito, mas não quer dizer que só porque passou-se, sei lá, 4 anos, 5 anos, isso foi superado, né? É preciso trabalhar sobre isso também, né? E que entra às vezes, muitas vezes, a psicologia tentando lidar por que uma relação ainda é fantasiada, como se poderia ter dado certo ou não, ou por que a pessoa sofre por isso, né? Ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões e críticas são muito bem-vindas. E até o próximo tema. Até mais.